Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais uma correção comentada dos exercícios de bioquímica celular. Nesta correção, eu vou trabalhar os temas sais minerais, os exercícios referentes aos sais minerais, as vitaminas e as proteínas. Então, a gente vai trabalhar do exercício 11 ao exercício 19 e eu vou falando aqui cada um para vocês. Então, a gente vai começar na página 14, eu pedi os exercícios 11 e 12 referente a sais minerais. Então, vamos lá. Exercício 11, tá? É muito comum que mulheres apresentem um quadro de anemia durante a gravidez. As mulheres anêmicas queixam-se de cansaço constante, além de uma acentuada falta de ar. Essa condição, em geral, pode ser tratada por meio da ingestão de sais de ferro ou de uma dieta rica em ferro. Explique de que forma a dose extra de ferro alivia os sintomas de falta de ar. Então, pessoal, vamos lembrar. O ferro, ele compõe a hemoglobina, pigmento presente nas hemácias, que também é responsável pelo transporte de gases respiratórios. Assim, uma dose extra de ferro favorece a produção desse pigmento e, consequentemente, o transporte de oxigênio do sangue para os tecidos. Então, dessa maneira que uma dose extra de ferro vai aliviar a falta de ar de mulheres grávidas. Por quê? Porque vai ajudar na produção do pigmento que é responsável pelo transporte dos gases. Ok? Então, essa é a resposta para o exercício 11. Exercício 12. Quando uma pessoa fica doente e tem diarreia e vômito frequentes em um curto período de tempo, ela pode ficar desidratada pela perda de água e outros componentes importantes. Nessas situações, é comum utilizar o soro fisiológico para a reidratação. Geralmente, o soro fisiológico contém água e cloreto de sódio, o NaCl, também conhecido como sal de cozinha, tá, pessoal? Justifique a utilização do soro fisiológico em procedimentos de reidratação. Tanto sódio como cloro, pessoal, que compõe o cloreto de sódio no soro fisiológico, atuam no equilíbrio de líquidos do corpo. Já a água tem a função de repor o que foi perdido através da diarreia e do vômito. Então, os íons, né, o sódio e o cloro, eles terão esse papel de atuar no equilíbrio de líquidos do corpo, e a água de repor, né, repor o que foi perdido através do vômito e da diarreia. Tem um quadro na apostila de vocês falando de todas as funções dos sais minerais, ok? Então, essa é a resposta para o exercício 12. Depois, eu pedi na página 15 o exercício 13, já é referente a vitaminas, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó, página 15, a gente tem um quadro de todas as vitaminas aqui. Exercício 13. Então, ele fala assim, ó, sabe-se que dietas muito restritas em gorduras e óleos pode comprometer a absorção de algumas vitaminas. Justifique a razão pela qual isso acontece. Então, as vitaminas, vamos lá, porque nós temos dois tipos de vitaminas. As vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que serão solubilizadas pela água, e as lipossolúveis, que são aquelas que serão dissolvidas em óleos. Então, pessoal, nós temos que ter em mente esse conceito, né? Essa classificação de hidro e lipo para a gente responder esse exercício. Então, as vitaminas A, D, E e K, elas são lipossolúveis, ou seja, se dissolvem em lipídios, como gorduras e óleos. Elas podem ficar armazenadas no fígado e no tecido adiposo até serem necessárias para o organismo. Portanto, a biodisponibilidade dessas vitaminas depende das fontes de gordura na dieta. Em dietas com restrição de lipídios, há uma quantidade menor de vitaminas disponíveis, o que pode levar à deficiência na absorção. Então, é super importante ter uma dieta controlada, né, pessoal? Justamente porque existem esses dois tipos de vitamina, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Então, a gente precisa ter na alimentação uma quantidade correta aí de lipídios, ok? Depois, na página 16, né, na nossa próxima página, aí eu pedi o exercício 14, referente a vitaminas também. Então, ele fala o seguinte, ó. Uma criança foi levada ao médico devido ao desenvolvimento físico deficiente em relação aos seus colegas da mesma idade.
Depois de examiná-la e analisar alguns exames, o médico indicou banhos de sol e a utilização de óleo de peixe em sua alimentação. Com base nessas informações, responda: para qual patologia que tenha por característica o desenvolvimento físico deficiente, tomar sol auxilia no tratamento? Então, se vocês forem ver lá no quadrinho, a patologia é o raquitismo, tá, pessoal? A doença é o raquitismo. B. Qual vitamina está carente no organismo dessa criança? A vitamina que está carente é a vitamina D. Tá, pessoal? Lembra que eu falei para vocês durante a aula que a gente criança precisa de banho de sol, justamente porque a radiação ela ajuda, né, na síntese dessa vitamina D, na absorção dessa vitamina D. C. Esta vitamina é lipossolúvel ou é hidrossolúvel? Então, esta vitamina ela é lipossolúvel, tá no quadrinho de lipossolúvel. No exercício 13, nós acabamos de comentar isso também. Por que ele foi indicado tomar banho de sol? Então, o banho de sol ele é muito importante porque a vitamina D é produzida pelo corpo na presença de luz solar. Por isso, banhos de sol em certos períodos do dia auxiliam na produção dessa vitamina. A vitamina D é importante para a fixação de cálcio nos ossos e para o desenvolvimento normal deles. Então, o banho de sol para a produção de vitamina D é extremamente importante. Então, aqui a gente finaliza os exercícios sobre vitaminas. Agora o nosso próximo composto orgânico. Então já vou corrigir com vocês os exercícios sobre proteínas, tá, pessoal? Então, página 19 agora, exercícios 16, 18 e 19. Então, página 19. Então tá aqui, ó. Exercício 16, ele fala assim: o que o termo aminoácido indica sobre a sua estrutura molecular? O termo aminoácido refere-se ao fato de a molécula ser formada por dois grupos super importantes, né, que depois vão se ligar para dar origem a um peptídeo, pessoal, como vocês viram na aula. Então, o grupo amino e o grupo ácido carboxílico. Então, esta é a resposta para o exercício 16. Questão 17. Quando você come um bife, alguns processos precisam acontecer para que você possa utilizar as proteínas presentes nele. Indique quais reações devem ocorrer. Na letra A, para que as proteínas sejam quebradas. Então, para que as proteínas do bife elas sejam quebradas, é necessário romper a ligação peptídica, né, pessoal? Aquela ligação que a gente formada entre dois aminoácidos, que são os monômeros que dão origem às proteínas, que há entre dois aminoácidos, então, né? Isso ocorre por uma reação de hidrólise. Ou seja, ocorre na presença de água, em que há a quebra da ligação química, da ligação peptídica, com a adição de uma molécula de água. Então, a gente tem a eliminação de uma molécula de água durante a ligação, né, de dois aminoácidos, formando, então, peptídeo e mais uma molécula de água, ok? Letra B, para que os aminoácidos formem novas proteínas. Então, quais são as reações que devem ocorrer para que os aminoácidos formem novas proteínas? Para que os aminoácidos formem novas proteínas, é necessário que eles sejam unidos através de ligações peptídicas. Assim, o hidrogênio do grupo amino, né, como vocês viram na aula de um aminoácido, vai se ligar ao grupo hidroxila, que é o OH, do ácido carboxílico do outro aminoácido, levando à liberação de uma molécula de água. Essa reação é chamada de reação de desidratação. Então, tá aí a resposta para a questão 17. A questão 18. Enumere as principais funções das proteínas. Então, vocês viram lá na aula que as proteínas, elas apresentam inúmeras funções, tá? Primeiro, função estrutural, para a formação de estrutura do organismo. Depois, função enzimática. Tem algumas proteínas especiais que são chamadas de enzimas, né? Que elas aceleram a reação para não deixá-la muito lenta, o que seria impossível de acontecer dentro do organismo. Então, na catalisação de reações. Lembrando que as enzimas, elas são específicas
para cada molécula, tá, pessoal? Para contração muscular, como função motora, como as proteínas actina e miosina, transporte de gases respiratórios como hemoglobina e hormonal para transporte e recepção de sinais, e defesa, anticorpos, tá? Então, tenho aí várias funções para as proteínas. E exercício 19, ele fala o seguinte: observe a imagem a seguir. A imagem ilustra de maneira bem humorada a importância das enzimas no corpo humano. Considerando isso, faça o que se pede. Determine a principal função das enzimas. Nós acabamos de falar isso aí quando eu falei do papel enzimático das proteínas. Então, a principal função das enzimas é catalisar as reações químicas, isto é, fazer com que as reações elas ocorram mais rapidamente do que ocorreria sem a presença da enzima. Então, a gente tem uma reação não catalisada e uma reação catalisada. Então, vocês viram isso através de um gráfico presente na nossa aula. E letra B, explique de que maneira as enzimas realizam essa função. As enzimas, né, falei também no exercício anterior, elas são específicas para determinados substratos, né, para determinadas moléculas. O substrato, então, ele liga-se ao sítio ativo da enzima e a reação, então, é catalisada. É no sítio ativo que a reação realmente ocorre. Após isso, os produtos são liberados e a enzima permanece intacta para catalisar outras reações. Lembrando que as enzimas, elas não participam, então, da reação, tá? Então, do mesmo jeito que elas ajudam a acelerar essa reação, elas não saem como produtos, elas ficam intactas após a reação. Então, aqui a gente finaliza a correção sobre esses três componentes orgânicos, sais, minerais, vitaminas e proteínas. Depois, para a próxima aula, a gente terá outra correção envolvendo outros compostos orgânicos. Um grande abraço, pessoal. Tchau!